Sejam muito bem-vindos ao DiretaCast, o podcast da Venda Direta. Eu sou Marcela Quiroga, estou muito feliz em estar gravando mais um novo episódio com uma convidada muito especial para mim, que representa muito desse universo, desse setor da venda direta. E você que é um empreendedor, um empresário, que está buscando informação por quem faz a venda direta, aqui é o seu lugar. Hoje eu trouxe uma representante maior da venda direta e ela vai se apresentar, mas eu queria também fazer uma pequena introdução, que como é que eu conheci a Adriana. A gente fez uma atividade juntas de mentoras da Rede Mulher Empreendedora, onde eu sou voluntária. Nos conhecemos lá e foi um super prazer saber que a venda direta busca proximidade, está sempre colada nas atividades do empreendedorismo feminino. Então, a gente se conheceu nesse evento e hoje está recebendo a Adriana aqui, que vai se apresentar, mas tem um significado muito grande, muito amplo para a minha atividade, para a minha profissão de vendedora também, né? Tem uma consultoria de venda direta, então, para mim é muito relevante trazer a Adriana aqui. A Adriana e tudo que ela representa dentro da ABVD, Associação Brasileira de Empresas da Venda Direta. Então, muito prazer em recebê-la. Adri, se apresenta para quem está nos assistindo, conta como é que foi a sua chegada na venda direta e tudo que você tem de bagagem aí dentro de você. Então, vamos lá. Marcela, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, obrigada em nome da ABVD, né, em nome da Venda Direta, obrigada aí por todo o trabalho que você faz, né, de promoção, que eu acho que acaba sempre ajudando muito, né, o trabalho da associação. Um dos trabalhos, um dos grandes pilares da associação é exatamente fazer essa promoção da venda direta, né, mostrar todos os benefícios, toda a parte boa, toda realmente o bem social, né, que a venda direta traz para as pessoas, e você acaba nos ajudando muito de forma, enfim, né, não assim combinada, mas você também suporta muito esse trabalho que a gente faz. Então, obrigada aí pelo convite, obrigada pelo seu trabalho, é um prazer estar aqui hoje, um prazer estar falando com vocês também, sempre muito legal estar contando um pouco do trabalho que a gente faz no dia a dia, né? Bom, respondendo a tua pergunta, como é que eu vim parar na BVD, né? Eu fiz, por muitos anos, eu sou uma economista, administradora de empresas e acabei trabalhando por muitos anos na Associação Abraço, na Associação de Shopping Centers. E aí recebi, quando eu estava lá, depois de muito tempo, 12 anos trabalhando na Abraço, eu recebi o convite para vir para a BVD e, na verdade, foi uma surpresa para mim, né? Porque eu não conhecia nada de venda direta e não conhecia a BVD na época. E foi muito legal, porque eu topei, aceitei o convite e fui descobrindo, né, esse mundo da venda direta aos poucos. Eu estou 5 anos na BVD, eu vim em 2018, passou muito rápido, principalmente, né, com pandemia no meio e tudo isso. Continuo descobrindo a venda direta, ainda me considero uma iniciante, né, a cada dia eu aprendo e descubro muitas coisas, mas foi um movimento que todos os dias eu agradeço, porque foi muito interessante, muito positivo ter vindo para cá. Tem história aqui, né? Muito bom. Exato, Ela não falou direito a apresentação, mas eu faço com pompa e circunstância. Adriana Cóloca, presidente executiva da ABVD, Associação Brasileira de Empresas da Venda Direta. Então, devidamente apresentada. Adri, eu queria que você comentasse, então, exatamente o pano de fundo que constituiu a associação com essa preocupação que acontece. A gente tem o mercado olhando a venda direta, às vezes, até com uma distância, até com preconceito. É um setor informal. Poxa, o trabalho que a ABVD faz de construir tudo isso com muita seriedade, muita solidez, até um código de ética que foi escrito já há muito tempo e vai continuamente sendo atualizado. Então, conta um pouquinho sobre todo esse respaldo que a BVD traz para esse setor. Muito bem. Bom, a gente divide o trabalho da BVD em 3 grandes pilares, né? O primeiro, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas que é todo um trabalho em Brasília, junto aos estados, defendendo o setor, na medida que projetos de lei surgem que não são positivos para o setor, ou, enfim, alguns legisladores, muitas vezes a gente tem que ir contar o que é a venda direta, tem que fazer essa promoção do setor junto
ao poder público, né? Então, esse é o primeiro pilar. O segundo, que é exatamente a parte de comunicação, reunião dos executivos, comitês, divulgar o setor na imprensa, né? Então, a parte de comunicação, de eventos, de trazer o setor, reunir o setor, né? Que é uma coisa super positiva sempre, né? E o terceiro, que é esse exatamente que você perguntou, que é o pilar ético que a gente chama, né? Que existe aí todo um código de ética baseado no código de ética da World Federation, né? Então, que a gente trouxe para o Brasil, traduziu, adaptou para a realidade brasileira e que a gente usa, é praticamente a Bíblia, né? Da venda direta, que a gente usa aí todos os dias, na medida que quando empresas que querem entrar para a venda direta, que querem se associar na BVD, a gente faz todo um exame na sustentabilidade do modelo de negócios dele, do plano de negócios, se aquele plano de negócios é sustentável ou não, baseado nas normas desse código de ética, né? Então, todas as empresas que vêm pedir filiação passam por essa avaliação super rigorosa aí de entrada, e hoje as empresas que estão filiadas também passam por uma autoavaliação anual. Então, todo ano a gente faz aí uma avaliação no modelo de negócios de quem está e de quem quer entrar, né? Então, muitas empresas, para você ter uma ideia, hoje pedem filiação e não estão de acordo, não estão, enfim, o modelo de negócio não está adequado, a gente manda de volta, não aceita, olha, você precisa adequar isso, explica, ensina o que é que eles precisam adequar para poder ser um associado. Né? Então, algumas, realmente, as que estão bem intencionadas, fazem adequação naqueles pontos especificamente, se for possível, e voltam depois. Enquanto isso, a gente não filia. E aí é legal saber também que tem até esse ponto interessante de quem não está pronto, mas por quê? E ter até um respaldo de, poxa, uma parte com relação a sustentabilidade do negócio, com relação a jurídico, então tem até uma parte de mentoria e visão sistêmica do negócio que a própria BVD pode ajudar um empreendedor. Então, quem está assistindo, às vezes, está olhando de fora e fala assim, tá, por onde eu começo, né, Adri? Então, pode ser até que ele já tenha desenhado um modelo, esteja executando um modelo e que, a partir do momento que tem uma proximidade com a BVD, pode até encontrar melhores práticas, até baseado nas empresas que já são associadas, né? E também ter melhor resultado na navegação, né? Sem dúvida, Marcela. Assim, a gente tem esse pilar ético tanto para as empresas, né? Então, para quem está começando o negócio da venda direta como uma empresa mesmo, que eu tenho produtos de perfumaria, muitas vezes de outras tantas categorias, né? Hoje em dia tem suplementos, utensílios domésticos. Hoje em dia a gente tem até produtos agrícolas. São muitas categorias mesmo que são vendidas pelo canal da venda direta. O que a gente costuma dizer, quando uma pessoa quer vender, né, trabalhar na venda direta, a primeira coisa é assim, com o que você se identifica? Qual que é o produto que você gosta de vender, né? Porque é muito mais fácil a gente vender o que a gente gosta, né? E o que a gente se identifica, tanto com a marca quanto com o produto. Então, essa é uma das dicas que a gente diz, assim, é a primeira, mais importante, assim, né? Você se identificar com o produto. E hoje em dia, realmente a margem de produtos é imensa, né? Então, tem desde, por exemplo, chocolate, alimentos de uma forma geral, produtos, né, cosméticos e produtos de cuidados pessoais, os produtos domésticos de cuidados com o lar, de limpeza e etc. Os suplementos alimentares, que também é um carro-chefe super forte aí, né? Saúde, cuidados... mas eu fugi do que eu estava falando. Então, a BVD tem tanto essa parte de orientação do empreendedor, quanto orientação das empresas mesmo, de quem está começando no setor, como é que eu faço para começar, como é que eu faço com a parte tributária, como é que eu faço, por exemplo, para formar, essa é uma grande dúvida super recorrente, para formar força de vendas, né? Como é que eu faço, por exemplo, tem algumas marcas que acham, parece super simples, né, olhando de fora. Então, assim, eu tenho aqui uma empresa de varejo, uma loja, alguma coisa assim, eu vou montar 2 ou 3 pessoas que queiram vender para mim e, tudo bem, deixa eles venderem aí. Só que as pessoas não sabem que isso, com o tempo, você precisa motivar essas pessoas, você precisa treinar essas pessoas, porque são pessoas que estão falando em nome da empresa,
né? Então, a ideia é exatamente que tenha uma capilaridade, que essas pessoas saiam Brasil afora, mundo afora, falando da sua marca e vendendo seus produtos, mas você precisa ver o que elas vão falar para vender o seu produto, né? Será que elas vão prometer o que não pode? Será que elas vão, né? Então, muitas vezes, isso pode ter implicações que você não quer. Então, a formação, né, e a motivação, o treinamento, e aí você é super conhecedora disso, mas dessas pessoas não é uma coisa tão simples quanto parece, né? E muitas vezes, se você não tá lá perto, motivando, treinando, contando da tua empresa, lançando produtos e etc., essas pessoas acabam desistindo e saem, né? E aí a tua venda direta vai morrendo, né? Isso acontece muito. E é interessante que às vezes tem um movimento de empresário que ele fala assim, poxa, eu estava tão bem no meu varejo, no meu modelo, e aí algumas pessoas que usavam o meu produto se interessaram por revender. Então aí, como o mercado, pode estar acontecendo isso com você, empreendedor, como o mercado tinha essa aceitação do meu produto, essas pessoas começaram a revender minha marca, e aí eu montei o time de vendas assim. É legal, acontece, é um modelo natural, mas qual é a longevidade dele, né? Porque a gente sabe que as pessoas começam a revender muitas vezes para o círculo inicial delas, né? A zona de conforto que a gente fala. Então, eu mesma, quando comecei como consultora de beleza lá atrás, você vende para amigo, vizinho, parente, aí depois você volta, amigo, vizinho, parente, aí depois você vai para os colegas de trabalho, amigos, vizinhos, parentes, mas você fica nesse círculo e ele não é sustentável. E aí, essa revendedora, essa pessoa que pegou o produto para vender, ela desiste. E a tua marca passa a ter um declínio nesse canal. E aí você fala assim, mas o canal é complexo? Não, o complexo foi o início dele, né? Como você alavancou e estruturou ele, quer dizer, não estruturou. Então, quem está pensando em estruturar, vem para perto da BVD, vem para perto da venda direta para conhecer um pouquinho isso. E tem um detalhe que é a proposta do DiretaCast. É falar sobre a venda direta por quem faz a venda direta, então é de carne e osso, né? Então tem esse respaldo que eu acho super legal para o empreendedor, para o empresário que está pensando vir, chega perto, não olha de longe não. E uma coisa também que, quando você crescer que você vai chegar perto. Não, vem já, né? E a outra, Adri, que eu acho que também pode dar muito respaldo para o que a gente está falando, é o impacto em termos de números, né? A venda direta tem um impacto robusto nos números, tanto de quantidade de revendedores, quanto de faturamento, quanto até na posição no ranking mundial. O Brasil, ele é um país que aceita esse modelo de venda por relacionamento, de social selling, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho esse cenário em números. Que legal. Muitas vezes as pessoas não têm noção, né? Acha que, tipo, venda direta, movimenta um pouquinho ali. Não pouquinho. É uma atividade que, assim, no Brasil é super representativa, né? O setor vende de 45 bilhões de reais por ano. Em número de empreendedores, esse número é super, né? Assim, empolgante, impactante, né, eu diria. Que são quase 4 milhões de empreendedores independentes no Brasil inteiro. Então, é muita gente, tem realmente uma capilaridade muito grande, né? Assim, chega em lugares onde o varejo não chega, né? E quando eu cheguei aqui, uma frase super legal que eu adorava ouvir é assim, tem batom que é entregue de canoa, né? E não é mentira, é verdade mesmo. Em lugares onde não tem a farmácia, o shopping, etc. E que a gente consegue entregar maquiagem, consegue entregar produtos de qualidade, né? E isso é uma coisa de muito orgulho, assim, né? Muito. Eu lembro, quando eu tinha 17 anos, faz tempo, né? Que eu comecei como consultora, tinham pessoas que falavam assim, mas eu nunca usei protetor solar. E eu falava assim, então, protetor solar, você vai deixar de usar o pó, né? Que era uma geração do pó compacto, né? Sim. Que o pó compacto, ele só vai fazer uma ação de dar uma corzinha e você vai dar uma proteção. Aí a gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho. E aí era interessante, pessoas que não tinham acesso a alguma coisa. Isso quando eu comecei foi muito, 1984, acho. E era uma possibilidade de você influenciar uma pessoa que não tinha acesso, né? Ela não era uma pessoa que ela recebia inputs de
internet ou de qualquer coisa no gênero. Era no máximo a televisão, Uhum. ou quando ia numa grande magazine, eu falava que no fim do ano eu sou de São Bernardo, né? Então, quando a gente ia para São Paulo, ó, com importância, ia no mapping. Uhum. Então, era no 13º da minha mãe, a gente ia no mapping É, comprar algumas coisas. E aí eu via coisas no mapping. sei. Poxa, isso hoje é um cenário completamente diferente, né? Com Você certeza. tá aqui, você vai, olha uma coisa da China, interessante. É, Daqui 15 dias chega da China, é né? verdade. Então, foi um setor que, numa época, ele tinha uma função de apresentar produtos para algumas pessoas, Uhum. e hoje tem, ao contrário de apresentar, as pessoas já conhecem, mas de fazer a curadoria, né? Uhum. Entre todos esses que tem, poxa, para o seu estilo de vida, para o que você vive, eu te apresento, eu conheço e eu apresento algo que seja apropriado para você. Aí, nossa, isso é Isso é uma incrível, coisa né? legal e que eu acho que é o que mantém a venda direta sempre super relevante, super atual, né? Porque, assim, por mais que hoje as pessoas tenham acesso à informação pela internet e tudo isso, e a venda direta vem se inovando, assim, né? E buscando, então, assim, quem hoje compra alguma coisa que não por indicação, né? O que a gente faz hoje em dia para ir num restaurante, para ir num hotel, para ir qualquer coisa, qualquer produto que você vai comprar, você vai olhar as referências antes. Ah, deixa eu ver o que o pessoal fala, né? E vai procurar na internet. Então, assim, a venda direta é exatamente essa indicação, né? É a indicação de uma pessoa que você conhece ou de uma pessoa que conhece bem aquela categoria de produtos e que está te indicando o que é ideal para o seu caso. É incrível isso. E essa curadoria é tanto do produto ideal para a pessoa, né? Quanto também uma outra situação que é apresentar algo, porque eu já te conheço, eu entro na tua casa, né? Muitas vezes. Apresentar algo que é até complementar, por exemplo, né? Se eu já tô na casa da minha cliente, já conheço, a gente já está há anos servindo sobre aquele segmento, mas eu vejo que você tem um Shih Tzu, né? E aí eu pergunto, poxa, mas no meu caso, a minha Shih Tzu, né, chama Core. A Core, ela come ração natural. Então, até esse contato é tão próximo, que a gente fala, né, o contato de última milha, que eu posso apresentar outros itens que a pessoa não esperaria Exato. serem apresentados por mim, né? Exatamente. Isso é uma coisa legal e, assim, complementando isso até, né, até o perfil das pessoas que trabalham com a venda direta está se renovando, porque, assim, é isso, né, que a gente estava conversando agora. Quem estava acostumado a trabalhar com catálogo antes da pandemia, com o advento da pandemia, acabou se virando nos 30 e começou a vender online, né? Então, assim, vender por WhatsApp, vender nas mídias sociais, que são excelentes formas de você divulgar o seu produto e contar para as pessoas que não estão geograficamente próximas, né? Assim, que não é... Você não vai bater na casa, você não vai muitas vezes entrar na casa, mas é seu amigo, tá lá na sua rede social, ou é conhecido, é uma pessoa que gosta daquele produto especificamente, e você acaba hoje tendo outras formas de acessar esse consumidor, né? Então, isso é uma coisa muito legal, que também deu uma renovada, né, na carteira de clientes, no perfil das pessoas que trabalham com venda direta. E isso também me lembra outra coisa, que antes eu tinha o protagonismo estava na revista, né? Então eu via um produto interessante numa revista, mas ele ali não está aplicado. Então ele é o produto, tem umas palavras falando sobre benefícios, sobre pesquisa, mas eu não vi isso na Adriana. A partir do momento que eu estou aqui no meu WhatsApp e vejo o status da Adriana, uma foto da Adriana com delineador. Isso foi um social selling acontecendo de forma muito natural. É verdade. Né? Eu vou dar um exemplo meu também. Eu sempre trabalhei com cosméticos, achei que sabia muita coisa, né? Mas eu sempre usei meu cabelo como um liso esquisito. Sei. Não sabia as propriedades de um cabelo ondulado. Aí, fui fazer um trabalho para uma grande empresa de cabelos. E eles falavam, mas qual é a curvatura do seu cabelo? Eu falei, Nossa, curvatura? Fale-me mais a respeito. Então, você não está respeitando a curvatura do cabelo ondulado e você não está finalizando. Aí, fui aprender a finalizar. E aí, às vezes, eu posto alguma coisa minha antes e depois. Tem até vídeo meu no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube de vendas, né? Marcela Quiroga, Venda Direta. Boa. Fazendo aqui até minha particularidade. E aí, ver os vídeos antigos, é um cabelo liso com uns cachinhos na ponta. E agora eu aprendi a finalizar.
E esse meu exemplo, umas amigas minhas que também falavam assim, mas o meu também é liso esquisito. Sei. E vão se aproximando, e o que você está usando? Então, a venda direta, ela é direta até por essência, né? Exato, E acaba acontecendo uma venda por influência de uma influência mais natural do que uma influência que a gente tem hoje digital com as influencers digitais. Então, venda direta tem a todo momento essa possibilidade, né? E Adri, indicar, né? a gente estava falando até desse número expressivo de empreendedores individuais, esse é até a denominação, porque tem algumas empresas que falam que são revendedores, outros consultores, outros representantes, mas como um pano de fundo são empreendedores individuais, a gente tem esses empreendedores individuais com uma situação muito peculiar, que a barreira de entrada para começar, ela é baixa. Então, uma pessoa que eu mesma, quando comecei, eu queria pagar minha faculdade. Você vai montar uma loja de bijuteria, você vai fazer um comércio, alguma coisa? A venda direta permite você começar a representar marcas que são consolidadas com uma barreira baixa de entrada. Como é que você vê essa barreira de baixa de entrada para empreender, né, para ter o seu próprio negócio, e a BVD apoiando isso? Tá. Isso é uma coisa muito legal. Foi bom que você lembrou disso, porque é exatamente isso, né? Hoje em dia, menos gente, e essa é uma tendência, na verdade, né? Com o tempo, menos pessoas ter um trabalho com carteira assinada, né? Então, assim, essa coisa de empreender é crescente, é uma tendência e vai ser gradualmente mais e mais procurado no Brasil e no mundo, né? Não só no Brasil. Então, a venda direta vem muito de encontro a essa vontade de empreender, né? Do brasileiro, de uma forma geral, exatamente porque é uma atividade de baixo risco, né? Então, você pode começar naquele momento de início mesmo, né? Que você não tem muito capital, que você não quer perder muito dinheiro, que você quer aplicar numa coisa fixa, né? Então, assim, os tickets de entrada são baixos, às vezes até não tem, né? E você pode começar experimentando mesmo, para ver se você gosta, para ver se dá certo. Então, a gente costuma dizer assim, que é uma atividade de empreendedorismo com baixo risco e baixo custo de entrada. Né? Então, perfeito mesmo para quem está começando, para quem quer experimentar, para quem quer ver se dá certo. Muitas pessoas começam enquanto tem ainda outra atividade, vai começando aos poucos, né? E outras já começam de cabeça, mergulham mesmo para conhecer a atividade, e aí vão formando suas redes e tudo isso. É muito divertido. Normalmente as pessoas acabam se apaixonando e... Eu sou suspeita para dizer que eu estou há mais de 30 anos apaixonada por isso, né? É verdade. E aí, Marcela, desculpa, só você me perguntou, eu esqueci de falar. Quando a gente fala em números também, né? Eu acabei esquecendo de falar isso. O Brasil é o 6º maior país em venda direta, né? Então, a aceitação do brasileiro nesse produto de venda direta, nessa coisa de tipo contato, indicação, convívio, e você confiar no vendedor é muito importante. Né? Então, no mundo todo, a venda direta vende 190 bilhões de dólares. Então, é uma atividade realmente expressiva, né? E o Brasil é o 6º maior. Então, Adri, tem algumas matérias que falam que o Brasil é o 7º, algumas falam que é o 6º, né? Quer comentar um pouquinho isso? Então, na verdade, o Brasil é bem próximo do outro país, né? Do país que vem antecessor, na sequência, que é exatamente a Malásia, e dependendo dos critérios, se você, enfim, contabilizar, dependendo do tempo e do critério, o Brasil é o 6º ou o 7º, tá? Então, eu considero o 6º ainda, mas a Malásia está bem pertinho, então espero que a gente se mantenha aí como 6º. Eu considero que é grande, é poderoso, né? Sim. E falo até por experiência. Quando eu comecei como consultora lá atrás, a receber uma pessoa que vendia, que queria te apresentar alguma coisa, era super aceito. Diferente de algumas outras culturas orientais, que isso abrir a casa para alguém não é tão comum, né? O brasileiro já é amistoso, aprazível por excelência, e agora não é nem abrir a casa, né? Agora é abrir as redes sociais, abrir a vida para ter essa proximidade. E aí a influência positiva de alguma recomendação. Exato. Queria entrar também dentro desse olhar. A gente falou pro
empreendedor individual que quer começar, tirar do papel uma ideia, né? Ele começar com a venda direta é de baixo risco e baixo investimento. E tem um detalhe até, em pesquisa de empreendedorismo, 56% aproximadamente das mulheres, quando começam a empreender, elas falam da dificuldade em vender. Olha lá, eu que falo de vendas, né? E é tão interessante que quando eu quero tirar a ideia do papel, uma das coisas eu preciso tirar também da cartola o meu olhar para vendas. E às vezes uma empreendedora começa com o seu sonho de empreender com algo que é seu, e aí ela depara com a situação de vendas. E aí como é que ela começa isso? Mas ela tem que vender, mas ela tem que manufaturar e tudo mais. Então minha sugestão fica, teste exatamente tirar uma ideia do papel, revendendo alguma marca. Porque aí ela vai sentir o respaldo de ter um treinamento, o respaldo de aprender esse relacionamento, essa venda por relacionamento, e pode ser uma escola depois para ela ter o negócio dela. Né? E isso é uma coisa também muito legal, que as pessoas normalmente não sabem, né? E que é uma barreira psicológica, né? Para a pessoa entrar, tipo, eu não sei vender. Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte, tipo, basta você ter vontade. Se você tiver vontade, você pode ser treinada, né? Provavelmente você vai ter alguém da rede, o seu líder, que vai te ensinar, que vai junto com você algumas vezes, que vai te dar dicas. A própria empresa oferece treinamentos, oferece esses eventos de motivação. Então, assim, esse treinamento, que também você pouco tem, né, em outras atividades, a venda direta oferece, né? E mais do que isso também, hoje em dia, com a venda digital, é tão mais fácil também, né? Porque não necessariamente você precisa ir bater lá ou ir apresentar o produto e tal. Você acaba apresentando, já tem uma etapa vencida, né? A fase de você divulgar o produto, a fase de você... Ele já está quase vendido, né? Quando efetivamente E é uma você grande chega lá. etapa vencida, porque lá atrás não era assim, né? Exato. E aí, pra gente ir encerrando esse alinhavar da nossa conversa aqui, porque se deixar a gente vai até amanhã, você tocou no aspecto do empreendedor quando ele fala que ele vai começar a montar, então, esse canal, esse time de vendas. Ele acha que a parte mais fácil é essa de captar pessoas, atrair pessoas. E aí, quando ele se depara com a realidade, é uma parte super complexa. O que você diz? Que acho que aqui até tem uma experiência compartilhada aqui para a gente falar sobre isso. Sobre essa parte em específico de atrair pessoas para o negócio de um empreendedor. O que você vive na BVD? Tá. Bom, eu acho que isso foi uma das grandes, lá atrás, né, no passado, um dos grandes pontos que acabaram gerando um certo preconceito para a venda direta, né? Porque as pessoas abordavam de uma forma que não era exatamente da forma mais ética e tal, né? Então, hoje, assim, existe esse código de ética para o empreendedor, né? Então, a gente tem dois, um para as empresas, um para o empreendedor, que tem algumas regrinhas exatamente para você fazer isso, né? Então, assim, como você vender, como abordar o cliente, como abordar um outro empreendedor ou uma pessoa que goste, né? Então, muitas vezes, assim, da mesma forma que você gosta bastante do produto e acaba naturalmente vendendo esse produto, então, muitas vezes, essa atividade de recrutamento é igual, né? Acaba sendo meio natural e você percebe as pessoas que gostam, que se interessam e que querem se dedicar ao assunto. Filmei você um pouquinho aqui. Eu diria, Adri, que também é bem relevante quando um empresário, um empreendedor me procura para falar sobre essa formação do time de vendas, eu digo para ele que a construção de um planejamento, de uma estruturação do modelo de negócio, ele permite muita coisa, né? Ele permite um Excel de projeção, ele permite etapas de construção, mas a execução em si, ela tem que estar pronta para ter o ajuste fino. Então, minha sugestão sempre, para quando eu começo a falar sobre um projeto de implementação, faça sempre o storytelling acontecer dentro do que você vai oferecer de proposta de valor para essa equipe. Não é só comissão. Você não estrutura um time de vendas baseado na comissão que você vai dar, Claro. né? Baseado em si. A gente diz que tem até os 3 R's, né? Relacionamento, recompensa e reconhecimento.
eles são super importantes, mas eu captar pessoas para apresentar a minha marca, eu tenho que fazer que nem o Alexandre o Grande. Eu tenho que ir lá para frente do pelotão para controlar, não controlar, né, mas para dirigir esse exército. Sim. Então, eu digo muito que um empresário, quando pensa em entrar na venda direta, para ele se apresentar. Para ele ser o Alexandre o Grande, ir para frente disso, porque ele não vai levar só um catálogo de produtos e uma comissão. Ele vai levar uma história, porque o mercado está cheio de produtos. Claro. E as pessoas estão prontas para falar o que eu quero na minha vida, o que gruda, né? O que orna comigo e o que não orna comigo, né? Eu demonstro isso através do meu celular, eu demonstro isso através da minha caneca, do meu relógio. Então, o produto vai ser reflexo também de tudo que a governança e o propósito, a proposta de valor vai apresentar para aquela pessoa que vai ter a sacola para levar para o cliente, ou vai ter o portfólio para apresentar para o cliente. Então, construir isso também é bem importante, né? Que era isso que a gente estava falando, né, Marcela? Acho que é a atitude também, né? A sua atitude acaba refletindo a marca, acaba refletindo o que você vende e tudo isso. E, aliás, é uma coisa que a gente fala sempre. Apesar da venda direta te possibilitar ganhos, viagens, carros, de novo, você é o exemplo disso, ela exige também muita persistência, assim como todas as outras atividades. Você tem que se dedicar, você tem que estudar, você tem que participar dos treinamentos, você tem que estudar o produto, você tem que estudar, né, técnicas de venda. Quanto mais você estuda em tudo que você faz, né, na verdade, melhor vai ser o resultado sempre. E persistência, né? Então, assim, lógico, você vai ouvir alguns nãos. Como você vive na vida corporativa, como você vive em outras atividades empreendedoras, é difícil, não é fácil, né, para ninguém. Mas, assim, eu acho que é persistência, é exatamente a sua atitude, é você estar disposto a estudar, você querer fazer, né? Você querer fazer acontecer. E tudo isso, com certeza, não pode dar errado. Né? Isso não dá errado, não dá. E aí, Adri, eu queria comentar como lema final, né? Se a gente trabalha com um setor que trabalha com venda por relacionamento, então, o relacionamento acontece da BVD com esses empresários, empreendedores. Eu faço essa distinção, né? Porque a gente tem uma semântica aí diferente, mas da BVD com esses agentes todos transformadores que vão colocar seus produtos, a sua proposta de valor e tudo que ele leva como benefício para o mercado. Tem a relação desse empreendedor, desse empresário com a força de vendas, e ele não é ausente disso, ele é protagonista disso. Então, quem está pensando nisso tem que estar próximo desse time de vendas, dessa força de vendas, porque é forte mesmo, né? E eles vão cobrar de você essa proximidade. E esse empresário e esse empreendedor independente que vai levar a sua marca também vai beber da fonte da BVD, com os códigos de ética, com a robustez do setor. Então, isso está tudo muito relacionado. Então, acredito muito que a venda por relacionamento, ela é de se relacionar em todos os atores, né? Isso, Marcela, uma coisa muito interessante é que, assim, os empreendedores procuram a BVD, assim, isso é até uma coisa importante falar, esses 4 milhões de pessoas, na verdade, procuram, não sei se todos, mas muitos, procuram a gente exatamente para saber, olha, a empresa passou pela certificação, né, a empresa é filiada, não é porque é filiada, tal. A gente tem uma equipe bem pequenininha de 4 pessoas, na verdade, que trabalham na BVD, e a gente tenta deixar tudo no site bem claro para que a pessoa entenda quem é filiado, quem não é e por quê, né? Mas muitas vezes, assim, a empresa se filia porque o empreendedor pede, sabe? Ou quando está na fase de prospect, né? Não é nem empreendedor ainda, mas quer se tornar. Então, o empreendedor acaba buscando essa referência, né? Assim, porque, assim, é uma garantia de que a empresa é sólida? Não, não é uma garantia. A gente não avalia, por exemplo, balanço das empresas, nem nada disso. Mas, assim, a gente avalia o modelo de negócios, né? Então, no que se refere à venda direta, a gente avaliou. Então, não chega a ser uma certificação, mas, assim, é uma garantia a mais, né? Uma seriedade, né? Exato, E aí, para deixar, assim, até um recado seu aí para os empreendedores, convide eles para se aproximar dos eventos, dos webinars e de tanta qualidade de informações no site da BVD. Então, deixa seu pitch final para essa galera, para se aproximar,
para beber da fonte e para participar dos congressos. Eu, particularmente, vou em todos os congressos da BVD há alguns anos e acredito que viver este mundo com proximidade dá propriedade para você executar teu negócio. Muito legal. Bom, gente, um prazer estar aqui hoje falando com vocês. A BVD vai ter o nosso grande evento do ano, dia 5 de outubro, que vai ser o congresso junto com uma feira, onde a gente tem lá estandes de empresas que expõem seus produtos, que expõem seus planos de negócio. É muito legal estar lá. Muitas vezes, o ano passado, a gente teve o Sebrae também lá dando treinamentos gratuitos, tá? Então, assim, acessa sempre, não deixa de nos seguir nas mídias sociais. A gente está no Instagram, a gente está no YouTube, no Facebook. Então, assim, não deixa de nos seguir aí nas mídias sociais, LinkedIn, que a gente está sempre pondo novidades, sempre contando o que está acontecendo no universo da venda direta e contando sobre esses eventos também, que é onde o setor se encontra, que é onde você pode se atualizar, conhecer as novidades e contar as suas também, né? Então, assim, não deixa de estar sempre muito próximo da gente. E, Marcela, super obrigada pela oportunidade. Foi muito legal esse papo aqui. Espero que a gente possa fazer outros. Eu espero ajudar quem está nos assistindo. Estou sempre pronta para democratizar a informação da venda direta. Queria dizer que eu assino a newsletter da BVD para eu também ficar por dentro do que está acontecendo. Se você tem mais curiosidade, também tem a World Federation, que é o órgão mundial que fala sobre venda direta. Se você quer estar próximo disso, a gente tem consultorias cada vez mais próximas da venda direta. Eu sou uma consultora que falo sobre venda direta, transpiro venda direta 120% vivo nesse mundo e acredito que falar sobre isso, para quem está nos assistindo, com uma qualidade de transparência, com uma pluralidade de opiniões, dá toda a potência do DiretaCast. Então, Adriana, quero agradecer muito a sua presença, quero agradecer a presença da BVD nesse setor, a contribuição que a gente tem há muitos anos fazendo esse setor cada vez mais ser respaldado, ser sério. E aqui o meu agradecimento pessoal de uma consultora lá atrás de São Bernardo, que construiu a sua carreira em cima desse setor. Um agradecimento especial pela seriedade e pela ética que é praticada. Muito obrigada. Obrigada, Marcela. Tchau, tchau. Tchau, gente. E a gente se vê no próximo episódio do DiretaCast. Eu falei tchau, mas eu falei antes, né? A gente se vê no próximo episódio. Vai ser um prazer continuar compartilhando assuntos da venda direta com vocês. Beijo, gente.